para fazerem comigo a leitura da palavra em reverência. A versão que vai aparecer na tela aqui é a versão NAA, então não se assuste se estiver um pouquinho diferente da sua aí, tá bom? Atos capítulo 1, versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Ora comigo, meu irmão. Senhor, nós te damos graça essa noite pela preciosa oportunidade que temos de estar diante da tua santa e bendita palavra. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações aqui, que o mais vil e mais endurecido coração essa noite aqui seja esmigalhado pelo poder do teu Santo Espírito e transformado em carne para a glória de Deus, que nós possamos ser revestidos do novo que vem do Senhor, que a nossa mente seja levada cativa à tua palavra, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda fará por cada um daqueles que estão aqui essa noite. Senhor, que o meditar do nosso coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti. Em nome de Cristo, amém. Pode se assentar, meu irmão. Vai passar uma imagem na tela aí, a primeira imagem, aquela da Apolo 13, Cacá. Essa imagem aí, essa imagem, legal. Estão conseguindo ver? É uma nave espacial. Aqueles que têm um pouquinho mais de idade, talvez lembrem, ou talvez saibam da história. A história é muito antiga, mas talvez tenham visto o filme é de 1995, mas a história é de 1970. Em 11 de abril de 1970 foi lançada ao espaço a Apolo 13. A Apolo 13 era a terceira, se não me engano, aeronave que era lançada com tripulação para pousar na Lua pelos Estados Unidos. E havia toda aquela pompa com esse lançamento, a missão estava muito bem desenhada, estava muito bem feita, né? Então a Apolo 13 é lançada no dia 11 de abril. São tripulantes da aeronave lá, né? James Lovell Jr., Jake Swigert e Fred Haise. Teve uma troca aí entre eles que é interessante depois vocês lerem a história e verem. O personagem para nós vai ser o Jake Swigert aqui. Mas a nave foi lançada então em 11 de abril e quando ela estava no dia 13 de abril a 322 mil quilômetros de distância da Terra em direção à Lua, e era um pouco mais do que meio do caminho, explode um dos tanques de oxigênio da nave. E aí a base da NASA, né, o campo da NASA ali que está controlando a missão, que está em Houston, no Texas, recebe a seguinte mensagem. Tem agora a segunda imagem, Cacá. Que é a imagem famosa. A Kelly vai me matar. Houston, we've had a problem. Houston, nós temos um problema. Essa mensagem é famosa, né? Essa frase é famosa. E ela foi dita pelo astronauta Jack Swigert. Quando ele estava então a 322 mil quilômetros da Terra, explode o tanque. O problema é o seguinte: não tinha mais combustível para ir até a Lua e voltar.
Não tinha mais oxigênio para eles irem até a lua e voltar. O que se segue é algo desesperador para esses homens. Tem mais uma imagem, eu acho, que pode passar? Esse é o trajeto. Esse é o trajeto que eles fazem. Para conseguirem voltar para a Terra, eles precisavam, além de uma série de atividades que precisavam ser feitas com precisão na nave, porque se qualquer coisa fosse feito errado, eles não conseguiriam voltar. Uma das etapas era ser propulsionado pela gravidade da Lua. Eu acho isso absurdamente incrível, impossível. Eles tinham que dar uma volta na Lua e então a gravidade da Lua ia lançar eles de volta para a Terra. E ao passo em que eles estivessem retornando para a Terra, eles iam desacoplando a nave e aí o módulo lunar ia ser o módulo que eles iam pousar no oceano se desse tudo certo, mas isso era praticamente impossível. Graças a Deus foi possível e conseguiram pousar aí nas águas do Oceano Pacífico qual foi a data mesmo? Eu tenho a data aqui que pousou a nave. Em 17 de abril de 1970, então eles conseguiram pousar. Eles tiveram que abandonar, obviamente, a missão de pousar na Lua, e a Apollo 13 ganhou muita repercussão porque se tornou uma missão de grande sucesso. Não por ter atingido o objetivo principal na cabeça deles, mas por ter sido uma operação que permitiu o resgate de astronautas lançados ao espaço e com pouquíssimas chances de retorno, né? Isso mudou, né? O pessoal que fala sobre isso fala que isso mudou muito as viagens espaciais aí, que agora vai ter novas, né? Mas o que essa história tem a ver com o nosso texto que acabamos de ler? Gente, Atos capítulo 1 é exatamente como esse momento aqui. Cristo ascendeu aos céus, o Espírito ainda não desceu, há uma falha no grupo, há uma traição, uma ausência, uma vaga aberta, um problema grave para a missão. O plano original que estava na cabeça dos discípulos de restaurar o reino a Israel, a essa altura já teve que ser abandonado, porque eles viram que não seria dessa forma. E a igreja que está ali nesse campo em Atos capítulo 1 precisa decidir: vamos entrar em pânico ou vamos obedecer ao Senhor? E é assim que entramos essa noite na exposição desse texto. Esse é um texto riquíssimo em informações para a gente, de como foram as primeiras organizações, os primeiros encontros da igreja, posterior à ascensão do Senhor. Algumas tensões são evidentes no texto que acabamos de ler aqui, e eu pretendo que a gente passe por todas elas essa noite. Alguém consegue uma água, por favor? Já está difícil aqui já. Então, primeira coisa que há a ausência visível de Cristo, mas há também a fidelidade das suas promessas. Há uma ansiedade humana com relação a como a missão vai avançar, mas há também uma obediência que se demonstra em espera aquilo que o Senhor está fazendo entre eles. Há a apostasia de Judas, mas por outro lado há a preservação soberana de Deus. Há a vontade humana na escolha do próximo discípulo, mas há também a eleição divina. Essas coisas contrastam umas com as outras e vão mostrar para nós como o plano de Deus permanece ao longo da história da igreja. E o texto, meus irmãos, ele é tripartido. Obrigado, Samuel. Valeu. O texto é tripartido em 3 fases. A primeira fase nós temos a obediência dos apóstolos, que vai do verso 12 até o verso 14. A segunda fase vamos ter o suicídio de um apóstolo e a ascensão de um líder dentro do grupo, que vai do verso 15 até o verso 20. E a terceira e última fase, nós vamos ter a eleição, então, de um novo apóstolo, que vai do verso 21 até o verso 26. Vamos iniciar, então, a nossa exposição. Capítulo 1, verso 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Esses versos nos mostram a continuidade, então, do que ouvimos aqui no último sermão pregado pelo pastor Tarek na semana passada, onde os apóstolos receberam aquele chacoalhar, aquele empurrão dos homens de branco do verso 11, que são os anjos. Você pode acessar esse sermão, ele está no YouTube da Viela, de como esses anjos empurraram os discípulos para a missão, né? Eles estavam em forma humana e acabaram empurrando os discípulos para o avanço da missão. E qual que é o avanço da missão que está diante dos discípulos a essa altura do campeonato?
Bem, naturalmente o que eles esperam agora é o cumprimento da promessa do versículo 4, que o pastor Tarek também pregou na semana passada, que é o batismo, ou a vinda, a chegada do Espírito Santo para o empoderamento da igreja, para o cumprimento da missão. Então, o primeiro movimento que temos aqui é um movimento de obediência desses discípulos. Eles estão obedecendo aquilo que o Senhor falou. Então, o verso 12 nos diz que eles saem do Monte das Oliveiras, onde acabaram de ver Jesus ser elevado aos céus, e agora eles se reúnem em Jerusalém. A distância aqui descrita é de 1 quilômetro. Esse movimento teria acontecido num sábado, e o motivo da distância aparecer aqui e anunciar que é mais ou menos de 1 quilômetro é esse, é deixar claro que isso ocorreu em um sábado, e que essa é evidência de que eles não haviam descumprido as interpretações da lei que regiam a sua fé até então, as interpretações rabínicas da lei, e que também ainda estavam submetidos a esse regime legal veterotestamentário. Então, é como se Lucas desse um indício para Teófilo, de que é o endereçado da carta, de que ainda estamos vivendo o Velho Testamento. E isso que aponta essa distância aqui para nós. O local da reunião deles, no verso 13, logo abaixo do verso 12, é o cenáculo. O cenáculo também é onde provavelmente foi o local da última ceia, em Marcos capítulo 14, verso 15. E também é onde Jesus aparece aos apóstolos após a ressurreição. É um lugar que eles comumente se reuniam. São descritos para nós ali o nome de 11 apóstolos, que permanecem até o fim com Cristo. Judas não está mais. Judas já se suicidou. Ele já não faz mais parte do grupo. Desde a última ceia, na verdade, quando Satanás entra nele, e Lucas faz questão de relatar nominalmente os 11, porque esse é o problema que eles têm que lidar. Jesus não escolheu 11, Jesus escolheu 12. Não foi um número aleatório essa escolha de Cristo. A substituição da antiga aliança com Israel pela nova aliança com a igreja necessitava da plenitude desse número de 12 apóstolos, assim como eram 12 tribos em Israel. Então esse Israel escatológico, o qual chamamos de igreja, agora tem como líderes 12 apóstolos. 12 apóstolos. Foi esse o número que Jesus nomeou. Era esse o número que Jesus tinha em mente em Lucas capítulo 22, verso 29 e 30. Acho que esses textos vão aparecer também aí. Lucas capítulo 22, verso 29 e 30, Jesus diz o seguinte: E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgares 12 tribos de Israel. Então o número está incompleto. E esse é o problema que se revela ao longo do texto. Esse é o problema que compete a eles lidar. Na verdade, há muitos problemas que competem a eles lidar. Jerusalém está empolvorosa com a história da ressurreição. Há um alvo nas costas de cada discípulo e cada familiar e cada amigo deles. Os líderes religiosos querem a cabeça deles. Mas é evidente que eles aguardam e necessitam de poder para cumprir essa missão. Então, no verso 14... Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O verso 14 nos mostra que eles começaram a fazer nesse movimento de obediência. Eles decidem se voltar para Deus e se voltar uns para os outros, se juntar em unidade. E isso é muito interessante, essa evidência nesse texto. Porque o mesmo Lucas escreve no capítulo 22, do verso 22 ao 24, na última ceia, que lá na última ceia, ao invés de se voltar para Deus e uns para os outros, eles se voltam contra si mesmos e estão perguntando uns para os outros: quem de nós será o maior? Então aqui uma mudança radical. Após a morte, após a ressurreição, após a ascensão de Jesus, parece que uma dinamite de maturidade explodiu no meio deles. E eles começam agora realmente a agir naquele espírito que nós ouvimos semana passada. Mãos à obra. Trabalhem, é com vocês, não podemos ficar parados. A missão é nossa, precisamos uns dos outros. Não existe isso de um ser maior que o outro, de eu sou melhor que você. Esse caminho não vai funcionar. Se fizermos isso, Apolo 13 fica no meio do caminho. Precisamos trabalhar juntos. E essas ideias ruins que eles traziam ao longo do ministério de Jesus começam a ficar pelo caminho. E eles estão acompanhados das mulheres de sempre, as mulheres que sempre estavam juntos, né? Foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, inclusive.
Em todo o tempo, elas nunca abandonaram o Senhor em nenhum momento. Além da família terrena de Jesus, que também está com os irmãos, agora já convertidos. E aí, nesse trecho, 3 coisas são bastante interessantes de se pensar. A primeira delas é que os 2 meio-irmãos de Jesus, que são filhos de Maria e José, Tiago e Judas, que são também os autores das epístolas do Novo Testamento, só 8 meses antes são mencionados por João no capítulo 7, no verso 5, como descrentes, como pessoas que não creem na mensagem de Cristo. Mas o poder da ressurreição havia quebrado os paradigmas deles. Tiago vai inclusive liderar a igreja de Jerusalém, como a gente vai ver nas exposições do livro de Atos, posteriormente. A segunda coisa interessante nesse trecho é que Maria, mãe de Jesus, estava aqui com eles. E vocês perceberam alguém nesse texto aqui adorando Maria? Alguém orando a Maria e pedindo a ela algum tipo de ajuda, cantando para ela? Aliás, essa é a última vez que Maria aparece na Escritura. E nenhum sinal de devoção a ela. Ao contrário, ela está fazendo o que sempre fez, sendo devota a Deus, sendo devota a Cristo. Então, os argumentos que existem para a devoção de Maria nunca vão partir da Escritura. Nunca. Vão sempre partir da tradição humana. E a terceira coisa que é interessante é o motivo da oração deles. Por qual motivo que eles estão orando? Então, eles não trazem também na mente aquela ideia de que se eles forem bastante piedosos, eles conseguem trazer o Espírito Santo por meio da devoção. Não. A questão aqui é que através dos exemplos de Jesus, através de eles perceberem o que Jesus fazia na sua vida terrena, eles aprenderam que diante das dificuldades, diante dos temores que surgem, só resta uma coisa a um cristão: se retirar e orar. Esse é o caminho que aprenderam. Esse é o caminho que estão trilhando agora. Eu devo pedir a Deus que me sustente. Eu devo pedir a Deus que me fortaleça no processo. E eles fazem isso em oração e fazem isso se unindo também à igreja. Lucas capítulo 5, verso 16, nos mostra que Jesus fazia isso. Lucas 5:16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse é o caminho, meus irmãos. A nossa devoção não é para Deus, não é para o Senhor, como se Ele precisasse dela para realizar as suas obras em nosso meio. Ela é para nós. Se retirar e orar em momentos de dúvidas, momentos de temores, momentos de aflições, de ansiedade, de sofrimento, é o caminho do cristão. E se você não faz isso, se você não considera isso quando você passa por esses momentos, você desperdiça grande parte das bênçãos da sua religião cristã, da sua fé. Rian, mas as coisas não se resolvem só com oração. Muita coisa se resolve, meu irmão. Muita coisa se resolve. Você quer saber? Você pode ser consolado de uma perda de alguém que você ama em um momento de oração. Eu lembro até hoje das orações que fiz no momento da morte do meu pai e que talvez foram as mais sinceras da minha vida até hoje. Foram as que me sustentaram o meu coração. Pode ser que em uma oração você decida perdoar alguém, porque você vai sentir em seu coração o perdão de Deus que você não merecia. Pode ser em uma oração que você encontre descanso para todas as ansiedades que assolam a sua alma, que lhe afligem. Pode ser em uma oração que você vença uma tentação que te assola, que te persegue, que te leva a pecar muitas vezes. Não despreze a sua oração, não despreze a sua devoção, não despreze a reunião com a comunidade de Cristo, com a igreja. Não despreze. Spurgeon diz que nosso coração é costurado pelos fios de ouro do Evangelho enquanto nos deleitamos em devoção a Cristo. Eu já falei isso outras vezes para vocês. Foi pela oração que a igreja permaneceu firme, unida, crente, confiante nas promessas de Cristo. E foi em oração que avançou para alcançar e para viver essas promessas, como veremos agora no segundo movimento. Então esse foi o primeiro movimento, a obediência dos discípulos. O segundo movimento agora, que se inicia no verso 15 e vai até o verso 20, é o movimento que nos relata o suicídio de um apóstolo e a ascensão da liderança de outro, que é Pedro. Então, verso 15. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse, esse é o verso 15. Essa sessão que inicia aqui no verso 15, agora ela vai nos responder algumas perguntas que são interessantes para todo cristão. Jesus escolheu a Judas mesmo? Será?
Será que Jesus escolheu errado se ele fez isso? Será que precisamos substituir Judas ou podemos completar a missão com 11 mesmo? O que acontece com quem traz Jesus, com quem o abandona, com quem busca seus próprios interesses? Mas uma coisa nessa sessão também vai ser muito importante para nós e não pode passar despercebida. Isso aqui não é só sobre Judas. Isso aqui também trata a respeito do apóstolo Pedro. Vocês lembram, vocês devem lembrar como leitores da Bíblia que são, assíduos, da profecia de Jesus para ele. Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas, capítulo 22, verso 31 ao 33. Vamos ler esse texto. Lucas 22, 31 ao 33. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Senhor, mas eu estou pronto. Não estava, Pedrão, não estava pronto. Precisava amadurecer ainda. Precisava descobrir que não era suficiente, que os impulsos do seu coração nem sempre estavam alinhados com a vontade de Deus. Mas agora ele está pronto. Agora estamos vendo Pedro pronto. Pedro finalmente descobriu como fazer isso, na dependência do seu Senhor e não na força do seu braço. A sua hora tinha chegado. Que coisa linda! Enquanto um apóstolo se perde tentando conquistar o mundo, o dinheiro, o reino, o outro é levantado, é empoderado na dependência da graça e do perdão do seu Senhor. Isso é muito bonito, meus irmãos, muito bonito. E Pedrão, que parecia sempre mais forte e impulsivo do que inteligente, Pedrão, que era acostumado a sempre dar vazão aos sentimentos do seu coração, eu não vou lhe negar, Senhor. Cortou a orelha de Malco. Pedrão, que estava sempre disposto a reagir, agora se apresenta como um homem ponderado, como um homem que ora antes de falar, e depois de falar, Pedro não fala das suas emoções, dos seus desejos, do que passa pelo seu coração, de como deve ser o andamento da missão. Não, Pedro começa a fazer uma exposição das Escrituras. Terrível dia para quem acha que os apóstolos não faziam exposições, tá? Terrível dia. Ele começa a fazer uma exposição das Escrituras, tentando direcionar os seus irmãos, tentando ser um abrigo, tentando ser aquele que confirma a fé deles. Olha que coisa bonita. Verso 16, Pedro se levanta. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Que coisa linda. Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha a riqueza disso. O mesmo Pedro a quem Jesus adverte em Mateus, capítulo 16, verso 23, dizendo que ele não pensa nas coisas de Deus. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. É o mesmo Pedro, gente. É o mesmo Pedro que agora tem a capacidade não só de conhecer a Escritura, não só de conhecer o seu Deus, mas de aplicar ela com precisão para a sua vida, para a sua realidade e para a realidade daqueles que estão à sua volta. Pedro faz uma excelente interpretação do Antigo Testamento, aplicando os Salmos de Davi a Cristo, de forma profética, com precisão. E fica um parênteses aqui, para o pessoal que gosta de teologia: os apóstolos são os únicos autorizados a fazer isso, a imprimir, a dar significado nos textos do Antigo Testamento. Depois deles, ninguém pode fazer isso mais. Esse é o trabalho que foi conferido excepcionalmente a eles em Lucas 22:30. Eles estão nos tronos e julgam as tribos de Israel. Vamos ler aqui os textos que Pedro está se embasando para fazer essa exposição. Salmos, capítulo 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos, capítulo 55, verso 12 em diante, até o 14. 55, 12. Porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus.
E Pedro continua o discurso, então, embasado nesses versos. Verso 17. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Esse é o discurso de Pedro. Voltamos para Atos capítulo 1. Está claro, meus irmãos, para os apóstolos que Jesus não errou ao escolher Judas. Está claro para eles que é assim que tinha que ser. Deus não privou Judas de sua liberdade, mas usou a sua liberdade para cumprir os seus propósitos, permitindo que ele fosse um dos 12, justamente para fazer o que fez. Então, olha que interessante, Judas é um apóstata que cumpre os desígnios de Deus. Isso aqui é muito legal. Porque imagine as pessoas que estão aí fora, que não querem crer em Deus, que não se importam com o Senhor. Eles pensam que podem ficar alheios a Deus. Eu não quero Deus. Eu não creio no inferno, eu não creio no céu, então eles não existem para mim. Eles pensam que podem ignorá-lo. E está tudo bem. Meus irmãos, a liberdade de cada homem nessa terra está submetida à soberania do Eterno. Nada está acontecendo alheio a esse Deus. Judas vai cumprir cada uma das profecias da soberania de Deus, submetir a soberania de Deus do Antigo Testamento a seu respeito. João capítulo 6 nos revela que ele nunca foi um salvo. João capítulo 6, verso 70. João capítulo 6, verso 70. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Jesus escolheu Judas, gente. Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. João, capítulo 17, verso 12. Quando eu estava com eles, Jesus está falando, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o fim de um apóstata, como segue o nosso título, que a apostasia tem fim, mas a missão não, o fim de um apóstata é extremamente triste. É o que Pedro vai narrar nos próximos versos do nosso texto. A partir do verso 18, Pedro continua assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Esses versos trazem para nós então o relato da morte de Judas, e parece haver aqui uma aparente contradição com Mateus, capítulo 27, versículo 3 ao 8. Vamos ler também, estamos andando bastante pelos textos essa noite. Vamos ler Mateus, capítulo 27, versos 3 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isto é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque ele é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje como campo de sangue. Então, parece haver uma contradição entre esse texto e o texto de Atos. Lá em Atos o texto diz que Judas comprou o campo. Aqui o texto nos fala que Judas atirou as moedas no chão do templo. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que os principais sacerdotes compram esse campo através da traição de Judas. Judas trai ao Senhor, devolve as moedas atirando no chão, e eles pegam essa moeda por ser moeda de traição e de sangue e compram então esse cemitério. Então, quem compra o campo são os líderes religiosos, mas através do ato de Judas. Então não há contradição nenhuma. Há simplesmente uma perspectiva diferente. Quanto à morte também, esse texto em Mateus vai falar que Judas se enforcou. E o texto de Atos fala que ele se partiu ao meio, e aí aquele show de horrores ali, das tripas aparecendo, e ele sendo rompido pelo meio. Mas também não há contradição, e há duas ideias a respeito disso. A primeira delas é que Judas teria se enforcado em um galho que não sustentou o seu peso, então o galho quebrou e ele se partiu ao meio. Mas tem uma segunda explicação que eu acho a mais coerente, até mesmo pela função que eu exerço de bombeiro militar, o Jardel sabe disso,
que Judas se enforcou nesse galho e com o tempo, com a putrefação do seu cadáver, o galho se rompe, o peso aumenta consideravelmente, o galho se rompe e Judas então já putrefado se abre no meio e causa essa cena aqui horrorosa, né? Então essa é uma posição mais coerente. E o texto apenas relata uma perspectiva então mais ampla desse enforcamento, que vai mais adiante, mais detalhada, por assim dizer. E há um motivo específico para isso. O motivo específico para isso é dar a nós, a eu e você, uma descrição vívida do que aconteceu com Judas, como o castigo divino que o acometeu pelo seu ato repulsivo de trair Jesus. Enquanto Jesus ascende aos céus, Judas é precipitado para a sua destruição. Esse é o fim de Judas. Esse é o fim definitivo da apostasia. Essa foi a conquista da força do braço de Judas, da sua capacidade intelectual. Esse foi o fim dos desejos mais íntimos do seu coração. E é um fim doloroso. É um fim triste e é um fim assolador. Nenhum de nós deseja um fim desses. E Pedro continuou então, verso 20, Pedro continua o discurso. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Mais uma vez, Pedro faz uma interpretação das profecias contidas nos Salmos. A primeira delas, do Salmo 69, 25, a profecia aparece no meio de uma súplica do salmista para que Deus condene os seus inimigos. E a segunda profecia, que o outro tome o seu encargo, aparece no Salmo 109, versículo 8, que é um salmo de lamento que descreve uma traição sofrida pelo salmista. Nitidamente, os dois textos são proféticos e apontam como uma sombra para o que aconteceria com o Senhor, assim como o Velho Testamento faz, ele aponta para a nova aliança. E essa sessão ela vai preparar o terreno para a gente aqui, para o último movimento, para a última fala de Pedro. Então nós passamos pela obediência dos discípulos, passamos pelo suicídio de um apóstolo e a ascensão de outro, e agora vamos para o último movimento, que é, de fato, o que traz o título do texto, né, do sermão, que é a substituição de Judas, a substituição apostólica. Vejamos então a partir do verso 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. A primeira coisa que nós precisamos entender ao olhar para essa fração do texto, para a substituição de Judas, é o motivo dessa substituição. Ou, se a gente quiser ser um pouco mais preciso, o que não é o motivo da substituição. E o que não é o motivo da substituição? Não é a morte. Não foi a morte de Judas que tornou necessário ele ser substituído. Como assim, Ria? Como assim não foi? Não. O que tornou Judas necessário substituir Judas na missão foi a sua apostasia, foi o abandono da missão. Isso se prova para nós ainda no livro de Atos, no capítulo 12, quando o apóstolo Tiago também é morto e não há nenhum interesse, nenhuma intenção da igreja substituir ele. A próxima questão, então, desses versos é também bastante interessante e bastante atual para nós, infelizmente, mas é o estabelecimento dos requisitos para um homem ser apóstolo. Quais são eles? Primeiro requisito para um homem ser um apóstolo: alguém que estava desde o começo. Pedro diz, portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. É necessário que o homem que é candidato ao apostolado estivesse todo o tempo na missão com Jesus, pessoalmente. Só aqui a gente já tira fora todo mundo que a gente conhece que se chama de apóstolo. Só nessa primeira frase. Segundo, alguém que foi testemunha da vida e do trabalho do Senhor em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Terceiro, alguém que foi testemunha da ressurreição de Jesus. E quarto,
que vai aparecer no final do texto, alguém escolhido pelo próprio Deus. A conclusão que chegamos é que não existem apóstolos legítimos vivos. E nem deveria ser necessário eu falar isso, porque a Escritura deixa totalmente claro isso. O simples fato de usarem esse título faz de qualquer homem que se coloque nessa posição, à luz da Escritura, mentiroso. Essa é a realidade. Não tem como ser mais claro que isso aqui. Não tem como ser mais óbvio que isso. Quando alguém tentar convencer você a chamá-lo de apóstolo, e eles tentam fazer isso, peça para ele ler esse texto aqui em voz alta, mas sem ficar vermelho. Nem azul, nem roxo, nem nenhuma outra cor. E se ele conseguir, não é porque ele tem convicção, é porque ele é canalha mesmo. Então essas eram as condições para alguém assumir o lugar deixado por Judas. Esses eram os requisitos. O substituto necessariamente precisava bater com esses pontos aqui. Não podia ser qualquer um. E percebam o cuidado pastoral de Pedro aqui, ainda além disso. Quando ele conclui essa fala aqui, somada ao relato que a gente falou ali atrás da morte de Judas, do fim de Judas, o que Pedro está fazendo é dizer para aquelas 120 pessoas que estão ali reunidas o seguinte: olha, se vocês falharem com tamanha responsabilidade nas mãos, se vocês falharem com a missão de Deus dada a vocês, é isso que os aguarda. Se vocês usarem do ministério para se promoverem, para buscarem seus próprios interesses, para terem poder, se ignorarem o dever que lhe foi imposto, se desertarem por dinheiro, por glória, o fim é trágico para vocês. Eu tenho certeza que quando Pedro falou isso aqui, os concorrentes à posição desistiram rapidamente. E aí nós vamos para o verso 23. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Atos capítulo 1, verso 15, vai falar então que estavam 120 pessoas reunidas ali. Das 120 pessoas reunidas ali, no começo da igreja, só 2 tinham as qualificações necessárias, listadas nos versos anterior: José, o Justo, e Matias. E eu não sei você, eu não sei como que você pensa a respeito disso, mas eu, olhando para esse texto e da forma que o nome está descrito, eu já tenho uma preferência. Já me daria uma preferência clara aqui. Cara, vamos em José, o Justo. Se os discípulos estão todos juntos, eles querem continuar a missão e eles chamam um cara de justo, esse é o cara, nem precisa do segundo. Matias é só Matias, José é o Justo. Mas dessa vez não seria através da vontade humana. Deus não vê como o homem vê, Deus conhece os corações. Então eles tomam uma atitude muito, muito legal aqui no verso 24. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Vejamos essa oração aqui. Tu conheces o coração de todos, Senhor. Nós não conhecemos. Nós não sabemos. Nós pensamos que Judas era um dos nossos. Algumas vezes até o seguimos, mas o seu coração era maligno e não percebemos. Mas tu não pode ser enganado, Senhor. Tu não pode ser enganado. Nós vimos tudo acontecer e sabemos que tu não pode ser enganado. Que bela oração. Que bela demonstração dos discípulos, do resultado do discipulado vivo que eles tiveram acompanhando Jesus. Não era um discipulado superficial. A vida deles estava moldada pelas coisas que viram Jesus fazer, pelas coisas que viram acontecer. O discipulado é vida na vida, e foi dessa forma que eles foram transformados. Eles não queriam mais escolher sua própria vontade. Eles tinham preferências, mas não queriam escolher as suas preferências. Aprenderam isso. Aprenderam que a própria vontade trai eles. Aprenderam que a própria vontade deve ser submetida à vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. E quão difícil é isso? Quão difícil é isso? Quanto tempo nós demoramos, mesmo convertidos, para entender isso, para submeter o nosso coração? Nós sempre, meus irmãos, sempre pretendemos ter razão sobre tudo, sempre. Mas a Escritura é cheia de gente que foi agraciada por Deus, justamente porque abandonou a própria razão. Verso 26,
Caminhamos para o final do texto. Depois fizeram um sorteio, e aí a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Eu lembro de muitas vezes ler esse texto quando eu era jovem, na igreja, eu achava muito estranho. Eles jogaram uma moeda para cima. O que eles fizeram? Tiraram para o ímpar? Como é que foi esse negócio? Eles fizeram um sorteio, isso não parece fazer sentido. Para mim, em 2008, 2009, realmente não fazia sentido nenhum. Algumas traduções dizem essa frase, eles tiraram sortes. Mas esse é um termo comum da onde? Do Velho Testamento. É uma prática comum judaica do Velho Testamento. John MacArthur diz no comentário que esse aqui foi o último frasco da economia do Antigo Testamento, porque não ocorrerá mais isso depois da vinda do Espírito Santo em Atos 2. Isso não vai acontecer mais. E esse aqui é o modo, então, que os discípulos conheciam. Como assim, Ria? Esse é o modo que eles aprenderam com seus mestres. Por exemplo, na divisão da terra prometida de Canaã, sob a liderança de Josué, em Josué capítulo 18, é assim que eles fazem a divisão, tirando sortes. Quando Acã comete um pecado e está escondido, é assim que eles descobrem que foi Acã que cometeu, lançando sortes. Josué capítulo 7. Quando Jonas, no barco, está na tempestade, eles querem saber o que está ocasionando, e eles querem saber se é Jonas, eles lançam sortes e descobrem que é Jonas, capítulo 1, verso 7. Quando o povo volta do exílio e todos querem morar em Jerusalém, eles lançam sortes em Neemias, capítulo 11, verso 1 ao 2, para dividir o povo na terra e definir quem ficaria em Jerusalém e quem ia para as outras regiões. Então esse ainda era o modo pelo qual eles conheciam a vontade de Deus. Em breve não será mais. Em breve não vai mais ser assim, com a descida do Espírito Santo. Nunca mais vai aparecer na Escritura nada desse tipo, depois que o Espírito Santo desce. Então, o que isso vai nos ensinar? Primeiro, isso nos ensina que não é mais assim. Que a gente não pode fazer isso, a gente não está autorizado a escolher as coisas na sorte. A gente não pode aqui enfileirar os aspirantes ao pastorado e aí tocar uma moeda para ver quem vai ser o próximo presbítero da viela. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente tirar sorte em qual emprego vamos ter. Não dá. Não dá para a gente tirar sorte com qual esposa ou qual marido vamos casar. Não dá. Essa é uma exegese, uma escolha bem ruim. Não dá para fazer esse caminho. Nós temos a Escritura agora, temos o Espírito Santo. E é por meio dela que escolhemos as coisas para a nossa vida. Segundo, eles estavam sim orientados pela vontade de Deus. Fizeram o que aprenderam na Escritura, fizeram com temor, fizeram com reverência, fizeram com oração, nenhum princípio foi quebrado. E Matias, então, acaba sendo o escolhido aqui para compor o corpo dos 12 apóstolos, e assim manter o número completo e preparar, então, a igreja para o que vai acontecer em Atos 2, para a chegada de um novo tempo que nós vivemos até hoje. Algumas linhas teológicas debatem a questão de Paulo, mas massivamente se determina isso, que Matias é o 12º apóstolo e que Paulo é um apóstolo acrescentado aos gentios. Aplicações. Como que esse texto faz sentido para a gente aqui no Novo Hamburgo em 2026? Primeiro, devemos confiar em Cristo e nas suas promessas em momentos de incertezas e dúvidas, buscá-lo em orações. Essa é a ferramenta que temos em nossas mãos, a única. Não sabe o que fazer, não sabe qual emprego escolher, qual carro comprar, com quem se casar, não sabe o que fazer da sua vida? Leve ao Senhor. Leve o estado do seu coração ao Senhor. Ele sempre nos ajuda, não a fazer dar certo, mas a fazer se cumprir a sua vontade e trazer paz ao nosso coração. Segundo, eu acho que eu já posso chamar o louvor aqui. Deus termina o que Ele começou em nós, não pelos meios que imaginamos, mas pelo seu Espírito e pela sua palavra. Esse é o caso de Pedro. A obra de Deus pertence a Deus, não a minha capacidade de executar ela. Deus vai cumprir os seus propósitos, apesar do Rian e não pelo Rian, as suas promessas para o seu povo, de formas misteriosas, inclusive, que nunca vamos saber explicar. Ou algum de nós aqui pode se levantar essa noite e dizer assim com clareza: Rian, eu sei o meio prático, o meio pragmático pelo qual a regeneração acontece no coração de um pecador. Ninguém sabe, meus irmãos, a gente não consegue. É por meio da providência
que Deus vai agir como sempre agiu no meio do seu povo, fazendo com que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Sempre foi assim na história da igreja, sempre foi assim na história do povo de Deus. E isso, por um lado, tira um peso gigantesco das minhas costas e das suas costas. Como se nós tivéssemos que ter todas as respostas prontas porque somos cristãos. Como se tivéssemos que ter todas as soluções para todos os casos. E por outro lado, nos responsabiliza. Nos responsabiliza com o quê? Com o dever de um posicionamento cristão. Qual é o posicionamento cristão, então? O posicionamento cristão deve ser o posicionamento dos discípulos, desses 120 aqui. Vamos orar, pessoal. Quem sabe a gente ora sobre isso? Quem sabe a gente se reúne em uma sala e vê como ficam as nossas diferenças em oração? Como igreja, vamos falar a respeito do que Jesus falou. E mais importante do que tudo, vamos crer em suas promessas. E a partir daí, começamos então a seguir a missão de Jesus. A missão de Jesus, e não a missão do Rian, do pastor Tarek, ou de qualquer outro pastor. Seguir a missão de Cristo não é fazer as coisas a partir das minhas preferências, das minhas vontades, a partir da minha cabeça. Não é tentar criar pontes na minha vida ou com aqueles que eu me relaciono que não existem e que nunca vão existir. Não é pela força do meu braço, não é pela minha capacidade intelectual, não é pela minha riqueza ou pela minha pobreza cultural, como sugeriram há pouco. Não é. É por meio da sua palavra, somente e por meio da sua palavra que a vontade para a igreja é revelada e é efetuada. Não há outro caminho, não há outra forma. Enquanto igreja, meus irmãos, somos chamados a fazer uma coisa: ser imitadores. Imitadores. Não precisamos inovar. Não há nenhum chamado para inovação na palavra. Somos chamados a imitar um Pedro, capaz de expor e aplicar a palavra que guia a vida dele, que norteia os seus próprios passos. Imitadores de um Paulo que imita Cristo, não que imita o mundo ou as belezas desse mundo caído, sob o argumento de que, alguma forma, ele tem a ferramenta na mão para que a igreja avance. Não temos a ferramenta nas mãos para que a igreja avance. Somos incompetentes nisso. Não temos essa ferramenta. Não temos. Todas as vezes que tentamos ter essa ferramenta, que tentamos resolver os problemas, que tentamos ganhar um reino, é um reino terreno, é um reino dessa terra, é um reino que aponta para mim e não para Cristo, não para o Cordeiro de Deus. Essa é a grande verdade que o Evangelho confronta o tempo todo. O Evangelho não é manso nesse sentido, não se engane, não há mansidão. O Evangelho não é inofensivo, não, ele traz divisão mesmo nesse sentido. Jesus é o Senhor sobre toda a ordem criada, ele não é domesticável, ele não pode ser dobrado ao meu bel prazer, ele não divide o trono com ninguém. Esse é Cristo, esse é o Senhor a quem servimos. Terceiro e por último, meus irmãos, para ser um discípulo de Jesus, nos é exigido renunciar lealdades anteriores. Para ser um discípulo de Jesus, nos é exigido renunciar lealdades anteriores. Há uma cruz a ser carregada. Há coisas a serem deixadas pelo caminho. Não podemos seguir a Ele e manter nosso coração dividido. Não há 2 tronos, não há 2 cadeiras. E eu não estou romantizando isso para vocês. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Isso aqui é muito difícil para mim. É muito difícil. O meu coração tem muitas paixões que conflitam com o reino de Deus, com a sua palavra. Muitas. E eu sei que o seu também. A gente senta, a gente toma um café de 5 minutos. 5 minutos, não precisa mais do que isso. E você fala todas elas sem perceber. E se eu aqui, ou o pastor Tarek, mexer nessas coisas de uma forma desajeitada, você grita com a gente. Não. No precioso, não, pastor. Vira o Gollum. Não toca nas minhas 30 moedas. Eu sei, meu irmão. Eu também sou assim. Eu também tenho paixões que dividem meu coração. O meu coração também é forçado a ser dividido, a se vender. Somos esmagados por isso. Essa é a dualidade da vida cristã. Nos anestesiamos tentando nos convencer de que não ofendemos tanto assim ao Senhor. E eu tenho uma notícia para você: essa dualidade não vai desaparecer nessa vida, nunca vai ficar fácil.
O custo envolvido em ser um discípulo de Jesus é realmente alto, é caríssimo. Ser servo de Cristo é caríssimo, custa muito. Sonhos ficam pelo caminho, amores são desfeitos, pessoas nos abandonam, nos deixam para trás. Só há um custo em nossa vida que pode ser maior do que o custo de seguir a Cristo. Qual? Não seguir a Cristo. Não existe indiferença. Pedro descobriu ao longo da sua vida que doía seguir o Senhor. Mas descobriu também que doía muito mais abandoná-lo, traí-lo, negá-lo como Judas fez. É a experiência do irmão mais novo na parábola do filho pródigo. Eu vou ser feliz longe de Jesus. Eu tenho um substituto para ele. Eu vou ganhar dinheiro, pastor. Eu vou viver melhor. Eu vou ser feliz. Eu vou ser um atleta olímpico. Vamos puxar o erro para mim. Eu vou ser um atleta olímpico e aí eu não preciso mais de um Senhor, porque eu resolvi as minhas questões. Eu conquistei tudo que eu precisava. Eu sou o capitão de minha alma. Eu sou o Senhor do meu destino. Cada uma dessas pedras vão virar pão com o suor do meu trabalho. E aí, meus irmãos, aí um dia amanhece e você descobre um câncer terminal que vai te matar em 40 dias. Aí você erra uma saída na estrada a 120 km por hora e tem um caminhão no sentido contrário que não vai conseguir parar. Aí você entra no mercado no horário errado e recebe um disparo que não era para você. Aí o avião falha, o freio não funciona, invade um saguão, o seu coração entrega os pontos, resolve não bater mais subitamente sem avisar ninguém. Você sai de casa para trabalhar um dia e não volta. Aí você fecha os olhos. E quando você abre, você está diante dele. Você está diante do Senhor do universo, do Rei, do único e verdadeiro Rei. E a pergunta é: o que valem, Rian, as suas paixões agora? O que vale os seus amores agora? Só há um chamado a mim e a você essa noite, meu irmão. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, curve-se a Ele, peça perdão por seus pecados, reconcilie-se com o Senhor de sua alma e mesmo em meio às lutas que ainda virão, tenha certeza de que você nunca mais estará sozinho e que a missão dEle, a missão de Deus em sua vida continua e será concluída para a glória de Deus, em nome de Cristo. Pode se colocar de pé, vamos orar. Senhor, nós te damos graça essa noite pelo poder da Tua Palavra. Te damos graça porque o Senhor nos acolhe em momentos de dificuldade. O Senhor cuida e o Senhor trata o nosso coração. Mas o Senhor também nos ofende quando necessário. O Senhor também nos desmonta para nos refazer como o bom oleiro que és. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de continuar sendo expostos à Tua santa e à Tua bendita palavra, que não produz em nós um reino dessa terra, mas produz um reino dos céus, que aponta para Cristo como a solução de cada um dos nossos problemas, aponta para Cristo como a solução de cada uma das nossas diferenças. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem o poder de nos unir como irmãos, apesar das diferenças que carregamos. Obrigado pela Tua palavra que tem o poder de criar laços em nós, laços verdadeiros, laços que vão nos sustentar até a morte. Obrigado porque o Senhor não nos abandona nunca, porque o Senhor não nos deixa perdido em nossas escolhas ruins. Obrigado porque o Senhor se lembra de nós, mesmo quando não merecemos, mesmo quando negamos o Teu nome, quando negamos a Tua palavra. A Tua graça, Senhor, nos alcança antes da nossa queda. Que coisa preciosa, Senhor, é sermos regados pelo Teu Espírito Santo. Que coisa preciosa é sermos chamados a nos curvar a Ti. Que coisa preciosa é ouvirmos a voz de um bom pai chamando um filho para casa. Eis-nos aqui, Senhor. Completa em nós a obra que Tu começaste.